Olá, eu sou Jarles Pereira, missionário da comunidade Canção Nova, e você está no Diário Espiritual. Vamos fazer juntos? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos de 38 a 41. Disse-lhe João: Mestre, vimos alguém que não nos segue expulsando demônios em teu nome, e o impedimos porque não nos seguia. Jesus lhes disse: Não o impeçais, pois não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo depois possa falar mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. De fato, quem vos der a beber um copo d'água por serdes de Cristo, em verdade vos digo que não perderá a sua recompensa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma palavra desconcertante para nós, porque dá a impressão de que qualquer um pode falar em nome de Jesus e as coisas vão acontecer. Pô, se é assim, por que a gente tem a igreja? Para que ter um grupo? Dá uma confusão na cabeça, não dá? Será que Jesus está se contradizendo aqui? Porque foi justamente isso que os discípulos falaram. Eles eram um grupo fechado com Jesus. Eles eram os apóstolos. Eles conheciam a verdade. Eles conheciam as profecias. E de repente alguém que não os seguia, isso é importante, alguém que não os seguia expulsava demônios em nome de Jesus. E os demônios saíam. Os apóstolos proibiram. Os bonés foram lá e... Opa, quem é você? Fulano de tal. Não conheço você não. Nunca mais expulse demônios em nome de Jesus, viu? Você não é discípulo, você não anda com a gente. Que negócio é esse? O que você está fazendo? E eles foram contar para Jesus. E Jesus fala: não proíba não. Porque não tem como ele fazer um milagre em meu nome e logo depois falar mal de mim. Que palavra enigmática. Eles devem ter ficado em confusão. Mas Jesus depois continua falando. E é uma promessa. De fato, quem der de beber um copo d'água por seres de Cristo, em verdade eu vos digo, não ficará sem a sua recompensa. Por quê? Porque Jesus tinha dito no versículo 40, porque quem não é contra nós é por nós. É claro que em outra passagem Jesus vai dizer que quem não ajunta com ele dispersa. Mas o sentido é diferente. Aqui é no sentido de ajuda. Alguém que simpatizava, mas tinha fé, de alguma forma, em Jesus. E por ter fé em Jesus, o poder de Deus atuava através dele. Mas como isso é possível? Bom, Jesus disse que é possível, desde que ele logo depois não venha falar mal. E como alguém poderia fazer uma coisa em nome de Deus e falar mal em seguida? Seria um coração falso. E se tivesse um coração falso, não tivesse verdadeira fé, aquele milagre, aquela graça,
Não poderia estar sendo atribuída a Deus, não seria da parte de Deus. Essa é a regra que Jesus está colocando aqui. Não tem como alguém fazer um milagre em meu nome e logo depois falar mal de mim. Não tem como ele ter expulsado aquele demônio sem ter fé, embora ele não esteja aqui seguindo. E quem eram os seguidores? Era só os 12? Não, tinha ali pelo menos 72, naquele grupo mais de perto. As pessoas conheciam. Esse homem que expulsava demônios em nome de Jesus, provavelmente já tinha acompanhado Jesus de alguma forma. E alguns dos seus discursos. Já tinha ouvido Jesus falar tantas vezes. Já tinha visto Jesus pregando, expulsando demônios, curando. E ousou fazer o mesmo. Jesus está legitimando que as pessoas saiam fazendo isso por aí? Não. Mas está dizendo que se alguém fizer, porque não segue, não pode ser proibido. Tanto assim é verdade hoje que quando a igreja descobre alguma coisa, os casos mais relevantes hoje em dia, alguém está vendo uma aparição de Nossa Senhora. E aí a igreja não chega dizendo, está proibido, não pode, não faça, não vá lá na casa daquela pessoa. A igreja adverte, olha, presta atenção, nós não podemos garantir isso, nós vamos verificar. Por quê? Porque existem muitos falsos profetas, existem muitas pessoas que inventam coisas para poder ter uns minutos de fama, de glória, mas há muitas verdades. As aparições reconhecidas pela igreja, que se tornaram santuários, por exemplo, Guadalupe, Fátima, Aparecida, entre outros pelo mundo, La Salete, grandes aparições, todas tiveram a desconfiança da igreja inicialmente. Até que prodígios, milagres, sinais aconteceram para provar que era de Deus. E estão aí. Então, segue o princípio eterno que Jesus está dizendo. Não há como alguém fazer milagre e logo depois se falar mal de mim. Se sustenta o testemunho de vida daquela pessoa. Talvez aquele exorcista estranho um dia se tornou discípulo de Jesus. Nós não sabemos. Mas Jesus sabia quem era. E isso deixou os seus discípulos assim, preocupados. Mas Jesus diz, aquele que ajuda, aquele que está conosco, aquele que ajuda a igreja, aquele que de alguma forma faz alguma coisa, ainda que dê um copo d'água, porque aquela pessoa pertence a Cristo, não ficará sem sua recompensa. Olha que promessa maravilhosa. Você que ajuda a Canção Nova, que é sócio da Canção Nova. Por quê? Porque a Canção Nova é de Deus. Não é por causa de pessoas em si da Canção Nova. E eu espero que não seja. Não é por minha causa, por causa dos outros meus irmãos de comunidade, por causa do Padre Jonas em si, mas por causa daquilo que a Canção Nova é, que o carisma da Canção Nova é, porque todos nós passaremos. Mas a obra de Deus permanecerá. A Canção Nova continua. É um exemplo, mas é concreto. Porque você ajuda a Canção Nova, por menor que seja a sua ajuda, ainda que seja um copo d'água. Gente, o que é um copo d'água, né? Principalmente aqui no nosso Brasil, que tem água em abundância. Ainda que seja um copo d'água, não ficará sem sua recompensa. Veja o tamanho dessa promessa de Deus. Como Jesus se importa com todo o bem que nós fazemos pelos seus filhos e filhas, por aqueles que pertencem a Jesus. Isso vale para todos os cristãos. Que nós tomemos posse dessa promessa e não fiquemos impedindo as pessoas de fazer o bem para com Deus, porque ele não é da sua pastoral, porque ele não pertence àquele determinado grupo.
Vamos permitir que a graça de Deus flua em todo aquele que manifesta sua fé em Jesus. Vamos anotar no nosso diário. Nós temos promessa de Deus, versículo 41, e temos princípio eterno nos versículos 39 e 40. Anota também qual é a mensagem de Deus para você hoje e como colocar isso em prática na sua vida. Se é novo aqui no canal, quero convidar você a se inscrever, a acionar o sino da notificação e também a compartilhar, né? Deixa o like aí, que isso ajuda outras pessoas a também conhecerem. Vamos avançar no conhecimento de Deus e vamos fazer todos os dias o estudo bíblico. Você não está aqui por acaso. É Jesus quem atraiu você para permanecer e caminhar com Ele através do conhecimento da sua palavra e da oração. Quer aprender um método? Né? Então eu vou deixar aqui a playlist Primeiros Passos no Diário Espiritual para que você aprenda. Em seguida, você começa pela primeira carta de São João, tá bom? Que Deus abençoe você. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós.